Fala pessoal, muito bom dia a todos e todas, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ter uma aula, num vídeo aula, tá? Vamos fazer essa modalidade um pouco diferente e vamos ver se dá certo, né? Então, pessoal, hoje a aula nós vamos falar sobre espelhos planos. Então a gente vai ver num espelho como é que funciona a imagem, o campo visual, né? Como é que funciona se eu mover um espelho ou se eu rotacionar um espelho, se eu associar dois espelhos juntos, o que vai acontecer, né? Então, eu peço que vocês deem uma boa lida nessa teoria aqui, dessas duas páginas, tá? Até porque essa parte aqui, pelo que eu vi do material do primeiro e segundo ano, é uma revisão, né? Então, vamos ver os exercícios, como é que aparecem aí pra gente, tá? Então, eu tenho o primeiro exercício, tá aqui, ó, ele diz o seguinte, deixa eu diminuir aqui pra gente tampar a resposta, né? Ele diz o seguinte: determine em metros a altura de uma árvore, dessa árvore, que é vista por um observador de postura perfeitamente ereta, cujos olhos estão distantes 1,70 metros do solo e que recebem os raios refletidos por um espelho plano provenientes do topo da árvore. Os olhos do observador estão distantes 1 metro do espelho, então a distância daqui até o observador, 1 metro. E a base dessa árvore dista 3 metros do pé do observador. Sabe-se que o ângulo que o raio incidente forma com a superfície refletora do espelho vale 70. E aí então ele quer saber a altura da árvore. Olha quanta coisa, ele deu dois dados aqui pra gente, tá? Beleza? E aí, gente, dá uma olhada aqui, ele mostra aqui, ó, um esquema. Então ele facilitou um pouco a resolução da nossa questão, mostrando esse esquema. E aí, gente, dá uma olhada nesse esquema aqui, ó. Eu vou dar um print nele e vou colocar esse esquema aqui do lado pra gente, tá? Vou colocar esse esquema aqui do lado, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Coloquei esse esquema aqui do lado pra gente. E aí dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo aqui, ó, que eu vou marcar, ó. Dá uma olhada nesse triângulo. Daqui, ó. Tá vendo esse triângulo? Esse triângulo ele tem um ângulo de 20 graus aqui, né? Então vamos ver a tangente desse ângulo? Vamos ver a tangente como é que fica? Eu vou escrever aqui do lado, ó. Vou escrever aqui do lado. Então vamos lá, ferramentas, tangente de 20, não é? O que estava escrito lá? Tangente de 20. Como assim, professor? Ó, vem aqui comigo, ó. Esse ângulo vale 20 graus. Então a tangente de 20, que está no enunciado, olha só aqui no enunciado. Tangente de 20 vale 0,36. Então, vem comigo aqui, olha o que eu vou fazer. A tangente de 20... Opa, cadê aqui? A tangente de 20, ela é igual a 0,36. Só que ela também dá uma olhada aqui nesse triângulo, cateto oposto, que é o H menos 1,70, dividido pelo cateto adjacente, que é o 4 mais 1, que é 5. Então, olha só o que eu vou escrever. Que o 0,36 é igual a cateto oposto, H menos 1,7, dividido pelo cateto adjacente, que é 4 mais 1, 4 mais 1, 5. Bom, se você fizer essa continha aí, você vai chegar 4 mais 1, 5, vezes 0,36, dá 1,80. 1,80, passa esse 1,7 para lá somando, 1,80 mais 1,7, eu vou chegar que a altura H vale 3,5 metros, tá? Só olhar com calma essa semelhança de triângulos aqui do nosso exercício, ó. Olha esse triângulo aqui, ó. Então, tangente de 20, H menos 1,70 dividido por 5. E aí, já finalizamos o exercício 1, portanto, a alternativa C, 3,5. Legal? Bom, vamos lá, vamos mais um aqui. Alternativa 2 aqui, né? Letra 2. O estudo da ótica pressupõe a análise do comportamento da luz enquanto se propaga e da análise de alguns fenômenos. De acordo com esse estudo, pode-se afirmar que um objeto que reflete luz difusamente é visível de qualquer ponto de visualização, desde que não haja um obstáculo opaco entre ele e o observador.
Gente, refletir luz difusamente, difuso não é para todos os lados? Então, se esse objeto reflete luz para todos os lados, qualquer lugar que eu esteja, eu consigo visualizar esse objeto, né? A menos que tenha um obstáculo na frente, mas se não tiver, eu vejo ele de qualquer lugar. Portanto, a alternativa A correta, já matamos essa questão. Mas vamos ler as próximas aí para ver como é que funciona, tá? Vamos ver as próximas. Ele diz: dois feixes de luz, ao se cruzarem, fundem-se em um único feixe e... Bom, já tá merda aqui, né? Jamais dois feixes de luz se fundem. Existe a propagação reta da luz, né? Então eles se encontram e depois eles continuam propagando cada um nas suas direções, como se não tivesse havido o encontro. Beleza? Um objeto conjuga 9 imagens colocado entre as faces de dois espelhos que formam um ângulo de 40 graus. Pessoal, quando eu tenho dois espelhos angulados de algo, né, então imagine que eles têm um ângulo entre eles, o número de imagens formado por eles, o número I de imagens formado por eles, vai ser igual a 360 dividido pelo ângulo entre esses dois caras. Então é 360 dividido por 40, tá? 360 dividido por 40, né? Então, vamos pegar aqui, ó, 360 dividido por 40 vai dar 9. Aliás, não é 300, é 360 dividido por 40 menos 1. Né? Faltou esse menos 1 aqui meu. Então, 360 dividido por 40 menos 1. Então, 360 dividido por 40 dá 9. Menos 1, o número de imagens formadas são 8 imagens formadas. Portanto, a alternativa C também está errada. Pessoal, olha só. Se um espelho sofreu uma rotação de 60 graus em relação ao eixo contido no plano desse espelho, os raios que neles incidentes giram quanto? Bom, pessoal, essa é uma questão boa, né? Olha só, se eu tenho um raio que vai fazer 60 graus com o espelho, ele vai se refletir com mais 60, portanto, 120 graus, ele não vai girar 90 graus, ele vai girar 120, né? Porque o espelho tem essa característica. Vamos lá, última. Quando o espelho plano afasta-se 2 metros de um objeto, a imagem desse desloca-se 1 metro. Não, gente. Quando um espelho se afasta 2 metros do objeto, a imagem do objeto se afasta 4 metros, tá? Por quê? Porque você tem a distância real e a distância para dentro do espelho, que é aquela distância virtual. Então, a imagem do objeto se afasta 4 metros. Portanto, a alternativa incorreta também. Beleza? Vamos ver essa aqui, ó. Questão 3, gente. Uni9 aqui, ó. A figura mostra uma modelo de frente ao espelho vertical. Beleza. Então, vamos ler aqui e vamos ver. Mantendo-se o espelho fixo. Se a modelo se afastar 2 metros dele numa direção perpendicular ao plano do espelho, sua imagem se afastará do espelho quanto? Olha, essa aqui, se o aluno não prestar atenção, ele vai direto no... Bom, se a modelo se afastar 2 metros, ele já pensa no 4 metros. Mas a verdade é que ele não está perguntando a imagem vai se afastar do objeto. Não tá. Ele está perguntando quanto que a imagem vai se afastar do espelho. Quanto que a imagem vai se afastar do espelho. Então, gente, é óbvio que se o objeto se afastar 2 metros, lá dentro do espelho a imagem vai se afastar 2 metros também, tá? E aí, no caso, seria 4 metros do objeto, mas em relação ao espelho são 2 metros. Beleza? Então, essa é bem pegadinha, essa questão, bem chatinho, tá? E aí, vamos olhar exercício 4 aqui, interessante. Olha o exercício 4. A figura representa um observador AB. Então, esse é o observador AB aqui, ó. Tá aqui, ó. De altura H, parado a uma distância X de um espelho vertical CD. Então, olha o espelho aqui, bonitinho. E sua imagem, a linha B', tá aqui, ó, no fundo, a linha B', tá? A linha B'. E aí ele diz, conjugado por espelho. Os raios de luz emitidos pela cabeça do observador, ponto A, e pelos pés do observador, ponto B, refletem no espelho e se dirigem para os olhos do observador no ponto O, tá? Beleza? Então isso aqui, ó, bate no espelho e vai para o cara aqui no ponto O. Bate no espelho e vai para o olho do cara aqui no ponto O. Aí ele diz,
Sabendo-se que a altura dos olhos desse observador em relação ao solo é 1,60, então essa altura aqui é 1,60, ele diz a alturinha R do espelho, que alturinha R esse espelho deve ser colocado para que esse observador veja a sua imagem por inteiro, para que ele se veja inteiro, né? Para que ele veja a imagem ali, ó, dele inteirão, né? Que altura R a gente vai precisar colocar? Pessoal, então, aqui você vai ter que enxergar triângulos nessa brincadeira aqui, né? Você vai ter que tentar enxergar triângulos. Uma coisa legal é que como esses ângulos são refletidos, um ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E aí a continha fica bem fácil. Por quê? Dá uma olhada como é que a continha vai ficar. Tenta dar uma olhada nesse triângulo. Deixa eu tirar o zoom aqui, ó, pra gente enxergar. Tenta dar uma olhada. Vou dar um print aqui pra gente enxergar melhor. Tenta dar uma olhada, gente, nesse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Então, ó, tenta dar uma olhada no triângulo que eu vou marcar em azul, ó. Olha esse triângulo, ó. Vem até aqui, né? Vem até aqui e vem até aqui. Legal, esse é um triângulo. Agora, olha esse outro... Ah, tá. Esse triângulo aqui e esse triângulo aqui. Tá. Agora, olha esse outro triângulo que eu vou marcar em amarelo. Olha esse outro triângulo aqui, ó. Tá vendo esse triângulo picotoco aqui, ó? Gente, eles são semelhantes. Por quê? Porque tem o mesmo ângulo ali no fundo. São semelhantes, são proporcionais. Então, com isso, com esse cara, eu consigo achar o valor de R, que é o que ele quer saber. Olha só, esse ângulo aqui não é comum para os dois caras? Então, eu posso pensar na tangente dele. Tangente do triângulo grandão, H sobre 2x. Tangente do triângulo pequenininho, R sobre x. Então, vamos fazer essas contas aí, ó. Vamos fazer essas contas aí. Então, eu tenho triângulo grandão, H sobre... Opa, peraí que eu vou colocar pretinho. Triângulo grandão, H sobre 2x. Isso é igual a triângulo pequenininho, R sobre x, tá? Agora, H, pessoal, vale 1,60. Ele falou, é a altura dos olhos do cara, tá? Isso dividido por 2x é igual a R dividido por x. Pessoal, o x tá desse lado, eu vou passar multiplicando por outro lado e aí ele vai cancelar com esse x. E aí vai ficar aqui R vale 1,60 dividido por 2. R vale 0,80. Beleza? Era metros? Era metros. Então 0,8 metros. Essa é a altura que a gente tem que colocar o espelho para que o cara se enxergue inteirinho lá no fundo. Beleza, gente? Conseguiram entender essa aqui, ó? Então, ó, semelhança de triângulo, fiz lá tangente daquele ângulo, H sobre 2x, R sobre x. Se você fizer as continhas, você chega no R igual a 0,8, portanto, alternativa A, tá? Portanto, alternativa A, esse exercício 4, e aí já acabamos o módulo 13. Beleza? Então, na terça-feira, a gente continua o módulo 14. Pessoal, ficamos por aqui, tá? Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia a todos vocês. Valeu, tchau, tchau.